1 Coríntios capítulo 13, texto muito conhecido. Abra sua Bíblia você aí na sua casa, abra aqui na igreja e preste atenção no que Deus vai falar com você. E essa mensagem hoje à noite, ela vai explicar muitas coisas, talvez que estejam acontecendo com você. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e um tempo onde muitas pessoas estão diante de lutas, de sofrimentos financeiros, e nós precisamos aprender sobre o amor de Deus e também sobre o poder que o amor tem. Diz assim, e agora passo a vos mostrar um caminho mais excelente. Paulo vai falar de um nível de vida com Deus muito profundo aqui, irmãos. Ele vai falar sobre o amor. E ele já começa dizendo o seguinte: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. E ele vai descrever o amor. O amor é paciente. Talvez haja pessoas hoje que precisam experimentar do amor de Deus, precisam experimentar de paciência. O amor é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era menino, criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro como um material polido, um espelho. Entretanto, haverá o dia em que o veremos face a face. Hoje conheço em parte, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo aqui, do versículo 1 ao 3, ele fala que o amor vai ter que enfrentar algumas coisas. E ele começa falando, é interessante que ele vai colocar aqui, que nós temos que tomar cuidado, porque diante de algumas situações, se nós não tomarmos cuidados, nós podemos nos tornar insensíveis. Essa semana apareceu uma cena, foi comentada no Brasil inteiro, do nosso presidente andando de jet ski em meio a toda essa pandemia que estava acontecendo.
muitos interpretaram isso como uma insensibilidade diante de talvez centenas de famílias, milhares de famílias que não estão conseguindo enterrar os seus mortos por causa de uma epidemia. Houve muita crítica por causa disso, porque passou uma sensação de insensibilidade. Nós não estamos aqui para dizer que o nosso presidente foi insensível, mas passou essa imagem para uma nação. Paulo está dizendo a respeito disso. Ele está falando assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, ele está dizendo assim, ainda que você se envolva com Deus e fale línguas, e fale a língua dos homens e dos anjos, se você perder o seu amor, se você se tornar insensível ou incapaz de sentir, isso não vale. É o que ele diz aqui. Seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, o que Paulo está falando aqui? Que muitos se envolveram com a fé e perderam o amor. Nós temos um exemplo, podemos dizer, ali no Oriente Médio, quando o Estado Islâmico, em nome de uma religião, de um radicalismo religioso, cortava a cabeça das pessoas nos vídeos. Pessoas envolvidas com radicalismo religioso, mas insensíveis à morte de um ser humano. Então ele está falando assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ele está falando de níveis muito profundos de relacionamento com Deus, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Muitos se envolvendo com a ciência, perderam o seu amor. Tornaram-se insensíveis, incapazes de sentir. Ou em outras palavras, me parece que às vezes quando nós nos envolvemos com determinadas coisas, a gente tem que tomar cuidado para não sermos petrificados. Por isso que na casa de Deus, ninguém deve fazer nada de forma mecânica, sem amor. Muitos podem se envolver com determinadas coisas no reino de Deus, mas podem, ao se envolver com estas coisas, serem petrificados e passarem a fazer as coisas mecanicamente, de uma forma insensível. Por isso hoje à noite eu quero falar sobre o amor, amém? O nosso coração precisa vibrar por Jesus Cristo, irmãos. Nós precisamos amar a Deus. E temos que tomar cuidado para não cair nesse lugar. Paulo está falando de amor, mas ele está falando que muitos, ao se relacionarem com línguas, com profecias, ele está dizendo aqui, com ciência, com fé, e muitos, ao terem fé, a ponto de transportar montanhas com a sua fé, e outros, por causa da sua capacidade de caridade, deram os seus corpos para ser queimados. Mas se isso não tiver amor, está escrito aqui, presta atenção, nada disso se aproveitaria. Então nós temos que tomar cuidado para que a religião, nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida espiritual não fique insensível. Por exemplo, nós podemos nos denominar cristãos, mas podemos estar totalmente frios e insensíveis em relação à obra de Deus, em relação à casa de Deus, em relação ao reino de Deus. E eu queria ler aqui rapidamente com você, abra a sua Bíblia, porque eu quero desenvolver um pouquinho esse assunto com vocês aqui hoje à noite. Lá no livro de Apocalipse, quero mostrar uma coisa para vocês, no capítulo 2, abra a sua Bíblia aí, do versículo de 2 a 4, é um texto muito conhecido, que fala de uma igreja, a igreja de Éfeso, que num determinado momento da sua história, perdeu o amor. Então é possível você ter cristãos que perderam o amor, que se esfriaram, que se tornaram insensíveis, incapazes de sentir, que estão petrificados. É possível sim. Mas eu quero mostrar para vocês que no capítulo 2, no versículo 2, veja o que está escrito aí: conheço tuas obras. Essa igreja tinha obras. Olha o que está escrito aí: tanto
teu trabalho árduo, como a tua perseverança. Veja que Deus está dizendo: eu conheço e sei as coisas que vocês fazem, e que não podes tolerar as pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Então, veja, são pessoas que tiveram contato com uma vida religiosa, com uma vida espiritual. Mas olha só, e descobristes que eram impostores. Mas veja o que ele diz aí: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não deixastes desfalecer. Então ele está dizendo assim, eram pessoas que estavam fazendo muitas coisas. Mas veja o texto embaixo, versículo 4: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o quê? O que está escrito aí? Quem está acompanhando? Abandonastes o quê? O teu amor. Então o que acontece? Muitas vezes nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando a gente se envolve em sofrimentos, se envolve em guerras, se envolve em muitas situações, para nós não nos tornarmos insensíveis, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro da casa do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Eu tenho contra você que você simplesmente abandonou o seu amor. Então, olha só, quais são os momentos que paralisam a gente? Há pessoas que quando têm contato com lutas, com sofrimento, e muita gente está tendo contato com luta e sofrimento nesse tempo agora, né? Com forças terríveis que estão acontecendo nesse tempo, elas ficam petrificadas diante disso, e elas ficam insensíveis. Querido, olha só, será que os sofrimentos e as lutas do teu casamento têm tornado você insensível lá dentro? Será que o sofrimento e as dificuldades que nós estamos passando agora têm tornado a gente insensível em relação, vamos dizer assim, à fé, a Deus? Então Paulo está dizendo assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse dom de profecia, ele está declarando, ainda que eu conhecesse a ciência, ainda que eu tivesse fé, ainda que eu transportasse um monte, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna, tudo que eu tenho, para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então nessa noite, pode ser que nós estamos aí lidando com doenças. Eu quero dizer para você, cuidado, querido, ore muito a Deus, para que enfermidades não tornem você insensível, sofrimentos não tornem você insensível, traições, a pessoas que quando são traídas, elas ao invés de reagirem de uma forma, vamos dizer assim, diferente, positiva, eu sei que é difícil reagir com traição, mas com injustiças, com dificuldades, o que isso tem produzido na nossa vida? Então nós estamos vivendo um tempo onde o amor, para que ele possa amadurecer e ser aperfeiçoado, ele precisa ter contato com situações difíceis. Querido, escute o que eu estou te falando aqui hoje à noite. O esfriamento do amor, diante das coisas que nós estamos passando, nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, Paulo está colocando assim, ele está fazendo um poema lindo sobre o amor, ele está descrevendo o amor, mas ele está dizendo assim, nada disso se aproveita quando se esfria, quando vamos dizer assim, você se torna insensível e capaz de sentir, incapaz de sentir, ou fica petrificado diante do que está acontecendo. Será que tudo isso que está acontecendo está fazendo a gente ser mais generoso? Como nós estamos reagindo com tudo isso? Então, Apocalipse aqui fala exatamente que pessoas, às vezes, quando têm contato com determinadas situações, elas ficam insensíveis. Em outras palavras, há pessoas que quando passam por problemas e dificuldades, elas acabam de alguma forma sendo afetadas por isso, e afetadas de uma forma terrível. Vamos ler agora Romanos capítulo 8, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, eu estou falando disso porque nós estamos vivendo dias, irmãos,
onde muita gente está tendo que lidar com dificuldade financeira, está tendo que lidar com enfermidades. A televisão mostra isso diariamente. Muita gente está tendo que lidar, vamos dizer assim, com problemas, e nós precisamos tomar cuidado para que o contato com as dificuldades da nossa vida não venham esfriar em nós, nos tornar pessoas insensíveis. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia aí, versículo 35 a 39, nós vamos ler juntos aqui. Romanos 8, 35 a 39. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Paulo sempre falando sobre essas coisas, porque, irmãos, Paulo sofreu perseguição, ele passou por traições, ele teve decepções, ele passou por sofrimento, ele foi açoitado, ele passou por toda a dificuldade, e ele tinha, vamos dizer assim, consistência para falar essas coisas. E olha o que ele vai dizer no versículo de número 35 aqui, a partir do 35, ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Veja que ele está lidando, o contato dele com todas essas situações, porque Paulo passou por todas elas. Ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada. Ele está descrevendo os momentos da sua vida que ele teve que lidar com o sofrimento. E ele diz assim, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo em todas as coisas, o que ele diz aí? Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Portanto estou seguro, ele diz assim, que nem a morte, nem a vida. Então assim, quando o apóstolo Paulo teve contato com situações de morte, presta atenção, ele lutou para que o seu coração não se tornasse insensível diante daquilo. Nos momentos, há uma cena muito interessante de Jesus, né? Quando os soldados romanos vêm prender Jesus, e Pedro está pronto para defender Jesus, e a hora que os soldados romanos chegam ali, eles estão como? Eles estão vindo, né? E Jesus fala assim, vocês vêm a mim, né, para me prender como se fosse um cão, com paus e pedras. Não precisa disso. Veja que diante daquela situação, daquele perigo que Jesus estava passando, a reação dele foi outra. Quais têm sido as suas reações, irmão, diante das coisas que você está passando? Como que está? E ele continua dizendo assim, portanto estou seguro que nem a morte, nem anjos, aí ele vai declarando, né? Nem demônios, amém? Nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, amém? Então, em outras palavras, querido, você, diante das coisas que estão acontecendo, seja doença, seja sofrimento, seja que você esteja passando por traições, injustiças, porque os problemas não pararam, né? Com situações de dificuldades, seja lá o que estiver acontecendo, você precisa dessa situação tirar o melhor. E nós estamos vivendo dias onde precisamos aprender isso. Outra coisa importante aqui, no versículo de número 4, lá, volta lá para 1 Coríntios, capítulo 13, abra a sua Bíblia aí, vamos acompanhar, né? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, olha, ele vai descrever a reação do amor diante do sofrimento e das coisas que acontecem. Ele vai dizer assim, a partir do versículo 4, 1 Coríntios 13, 4, diz assim, o amor é paciente. Então diga para o seu irmão, você tem que ser paciente nesses dias. Pastor, eu estou nervoso, eu tenho vontade, né, de quebrar as coisas, eu estou revoltado. Não, a Bíblia diz que se diante do seu sofrimento, você tem que ser paciente. O amor tem uma capacidade de responder às situações de forma diferente. Ele diz assim, o amor é o quê?
bondoso, benigno. Ou seja, como você deve responder diante de guerras, de traições, de injustiça. É isso que ele está dizendo. O amor é bondoso. O amor não inveja. Inveja. Não se vangloria. O que é vanglória? É ficar o quê? É ficar contando vantagem, irmão. Amém? Não é arrogante. O que é arrogante? Ó, nariz empinado. Estou traduzindo aqui, né? Não se porta de maneira o quê? Inconveniente. Veja que o amor, essas são as respostas de quem ama. Jesus subindo o Gólgota, sendo açoitado, sofrendo, silêncio. Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata, não. Mas o amor, ele vai descrever o amor, ele está escrevendo aqui, ó. Ele diz assim, ó, ele não é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem arrogante. Versículo 5, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente. Então não é aquela coisa, né? Eu quero me dar bem, os outros que se explodam. Não é isso, ó. Não se enfurece facilmente e não guarda o quê? Ressentimento. Quais têm sido as suas respostas diante das coisas que estão acontecendo com você? O amor não se alegra com a injustiça. Meu irmão, você está chorando pelos que sofrem? Você está olhando a situação das pessoas, está dizendo assim, tem misericórdia? Hoje passou uma cena, acho que dos espanhóis, né, voltando para a rua, né? Alguém assistiu isso na internet? Está lá na internet. A alegria daquelas pessoas ligando o som, né, a música e dançando no meio da rua, se alegrando. Sabe por quê? Porque eles ficaram 2 meses dentro das suas casas, sem poder sair para lugar nenhum. E agora que o governo reabriu, está reabrindo, né, as atividades, e levando as pessoas de volta para a rua, a cena agora é deles sendo gratos. Por quê? Porque durante aquele período eles ficaram nas suas casas e não podiam sair. Agora eles se alegram. Então o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade, mas se alegra com a verdade. Eu fiquei muito feliz pelos espanhóis, amém? Porque eles estão voltando à sua normalidade. Mas nós aqui estamos lá no alto do problema ainda, viu, irmãos? Nós estamos numa situação que não para, né, de crescer toda essa situação de pandemia. Então, olha o que ele diz aqui: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo o quê? Suporta. Então, assim, você precisa tirar de toda a situação de sofrimento, de luta, de adversidade que você está passando, você precisa tirar disso o melhor. Porque gente reclamando tem um monte. E não é para reclamar, pastor? Puxa, como é? Situação, né? Mas gente reclamando tem um monte, orando tem pouco. Gente, né, talvez criticando tem um monte, mas talvez fazendo alguma coisa para ajudar. É isso que nós precisamos aprender aqui. Então, quais são as armas que o amor tem? Paulo está apresentando aqui paciência, bondade. Ele está dizendo assim, o amor, né, não se porta inconvenientemente, o amor não se alegra com a injustiça. Então, o amor tem armas. E olha que interessante, né? Medo, decepções, traições podem nos ensinar alguma coisa. O que nós estamos aprendendo com tudo que está acontecendo? Então, isso mostra os nossos limites, pode nos levar a crescimento. Essa semana, irmãos, eu estava orando pela igreja. É claro que como pastor eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso usar as armas que eu acho que tenho. Mas, por exemplo, eu comecei a orar sobre a questão financeira da igreja. Alguém recebeu alguma ligação do pastor pedindo oferta para vocês? Alguém recebeu? Ninguém recebeu. Sabe por quê? Porque eu orei a Deus. E estou orando a Deus. E sabe o que aconteceu essa semana? Só essa semana, 2 ou 3 pessoas ofertaram na casa do Senhor.
Você tem que ter a resposta certa para os problemas. Porque nós temos... por exemplo, você quer resolver seu problema de casamento, o que você está fazendo? Além de falar, de reclamar. Coloca isso diante de Deus. Clama a Deus. Use as armas corretas. E Deus vai começar a mover. Amém? E essa semana aconteceu algo interessante. Porque quando você estabelece... Sai alguém dizendo assim, está precisando desse valor aqui, e de repente vem o Espírito Santo e manda aquele valor, é porque você sabe que Deus está no controle de tudo, amém? Eu quero que você diga para o seu irmão, Deus está no controle da sua vida, Ele vai cuidar de você, amém? Ele é Deus, Ele ama você, e não vai faltar nada para você, e quando começar a faltar, das fontes confiáveis, presta atenção, daquilo que você acha que vai acontecer, Deus vai dar ordem para suprir de outros lugares. Porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele nos ama, amém? Deus está vendo tudo isso. Então, nós temos que tirar crescimento. Essa semana eu estou tirando crescimento de uma situação de necessidade. Tirando crescimento, né? Ou seja, você, tudo que você passa, você pode amanhã usar como uma arma de batalha, amém? Eu posso dizer para vocês hoje à noite que Deus provê todas as coisas, amém? Sabe por que eu posso dizer? Porque eu não saí ligando para ninguém, eu fui orar, amém? E Deus está fazendo. Arma de poder, arma para lidar. Eu quero que você confie em Deus, amém? Você talvez esteja aí na sua casa passando por lutas, por dificuldades, por injustiças, eu não sei, por dificuldades, falta de alimento, mas há um Deus que ama você, amém? E o amor de Deus não sofre variação, Ele se importa com você, e Ele está vendo, e Ele vai entrar com providência na sua vida, em nome de Jesus. Então, diante do sofrimento, duas coisas podem surgir dentro da gente. Podem surgir insensibilidade, a gente ficar frio, revoltado, nervoso, bravo com tudo, ou pode surgir aperfeiçoamento. Vamos ler aqui, 1 João, abra sua Bíblia aí, vamos lá. Está com a sua Bíblia aí? Não estou ouvindo o barulho das Bíblias não, hein? Vocês estão com a Bíblia aí? Olha lá, hein? E na sua casa aí, está com a Bíblia, irmão? Abra a Bíblia aí, nós estamos em culto, amém? Glória a Deus por isso. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, tá bom? Capítulo 4, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos aqui. Veja o que a Bíblia diz sobre sofrimentos, sobre tribulações, sobre dificuldades, sobre as lutas que nós vamos ter que travar e que o amor precisa travar. Aí diz assim, portanto, todos acharam aí? 1 João capítulo 4, 16 e 17 versículo. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor. Diga para o seu irmão assim, Deus é amor. Aleluia por isso, amém? Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor, olha só, é aperfeiçoado em nós. Então, como Deus aperfeiçoa o seu amor em nós? Por meio de lutas, tribulações e dificuldades. Porque é quando vem essas coisas que você demonstra se ama ou não. Você vê que Jesus, irmãos, permaneceu ali, naquela cruz, foi levado para a cruz, foi açoitado, ele não fugiu da cruz, ele não fugiu do sofrimento que estava planejado para a sua vida. Sabe por quê? Porque aquele sofrimento aperfeiçoaria a sua vida e aperfeiçoaria todos nós, amém? Ele sofre, ele morre na cruz e ele ressuscita ao terceiro dia. E aonde ele está agora? Assentado à destra de Deus Pai, amém? Ou seja, e sobre o nome de Jesus, todo joelho, toda língua confessará que Ele é o Senhor, aleluia. Ou seja, o amor, para ser aperfeiçoado, ele precisa passar por lutas, precisa passar por dificuldades. E ele diz assim, ele diz mais, dessa forma o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como Ele é,
nós semelhantemente somos neste mundo. Amém? No amor não existe receio, antes o amor perfeito lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém declarar, eu amo a Deus, olha aí, porém, odiar o seu irmão é mentiroso. Portanto, quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ama de igual forma o seu irmão. Então, quem está amando a Deus de todo o seu coração, não está vivendo insensibilidade em relação às pessoas. Então, o amor de Deus, ele é extraordinário. Então, vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 13. Nós já estamos terminando aqui. Volta lá. 1 Coríntios capítulo 13, que nós vamos ler os 3 últimos versículos agora. Tá bom? Diz assim, a partir do versículo de número 5 aí. Tá bom? Nós vamos estar lendo juntos aqui. A partir do versículo de número 11. Olha só. Diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei as coisas para trás, as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, na mesma maneira como também sou o quê? Conhecido. Sendo assim, permanece até o momento esses 3: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Sabe, queridos, deixa eu me falar uma coisa para vocês. A única forma de nós sermos aperfeiçoados, Paulo diz assim, ele fala sobre o reflexo do espelho. É olhando para o espelho que você consegue se ver. Então, Deus usa pessoas para nos aperfeiçoar. E nós somos aperfeiçoados a partir do momento que lidamos com pessoas. Então, muitas situações que você passa, às vezes vamos dizer assim, de constrangimento, talvez de repreensão, talvez muitas vezes situações onde você é confrontado com determinadas coisas, é para o seu aperfeiçoamento. Então, é muito importante, podemos aprender a amar com o outro. Então, o amor é aperfeiçoado com o outro. E olha que interessante, né? Só através de um reflexo, de uma imagem, é que eu posso me enxergar. Então, diante de tantas ações que estão acontecendo nesse momento de pandemia, você pode se enxergar. Tem gente levando cesta básica para pessoas, tem gente cantando na varanda, tem gente fazendo de tudo quanto é coisa. Então, quando você olha ali, você consegue medir aonde você está também. Então, o amor, a oração que nós temos que fazer aqui hoje à noite, é que para que, diante dos sofrimentos, das guerras, do que estiver acontecendo conosco, que a gente não fique insensível, que a gente possa ser capaz de, vamos dizer assim, de perceber o outro. Isso é muito importante. E não ficar, irmãos, paralisado diante das coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque Deus quer completar todas as coisas da nossa vida. Amém? Então, hoje à noite, eu quero encorajar você, preste atenção, a não ser insensível. Não permitir que frieza, tristeza invada o seu coração diante das coisas que estão acontecendo com você. Eu estou lidando, irmãos, com pessoas que hoje estão passando por sofrimentos muito profundos. Diante de tudo isso que está acontecendo. Então, eu estou lidando com gente que está vencendo, estou lidando com pessoas que estão lidando com a pandemia de uma forma positiva, mas estou lidando com gente que está passando problemas graves com isso. Então, nós precisamos compreender
que a coisa mais importante é o amor. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Esse é o tempo mais importante, mais estratégico da nossa vida. Eu acredito que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado nos nossos corações. Amém? O amor de Deus, através das batalhas, das lutas, eu acredito que a fé de muita gente vai melhorar muito depois de tudo isso. Quem veio na igreja hoje aqui, fazia tempo que não vinha, quem veio aqui? Não é diferente quando você está na casa do Senhor? O que você sentiu hoje? Eu acho que você sentiu alegria. A hora que você começou a ouvir o louvor, né? Que você começou, né, Adenil? Você começou a ouvir as orações, falou, nossa, nós estamos na casa do Senhor. Então, é muito importante que diante das coisas que você está passando, você não perca o seu amor, não perca a sua fé, amém? Deus está conosco e Ele vai cuidar de todas as coisas da nossa vida. Então o amor, ele é poderoso, ele é capaz de suportar muitas coisas. O amor, irmãos, é um sentimento muito forte, ele resiste a muitas coisas, e diz que ele tudo sofre, tudo suporta, ele espera, porque ele sabe que ele vai vencer no final, amém? E nós também vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar em pé.